Criança é tudo igual, certo? Não é bem assim. Principalmente quando falamos do comportamento delas e quando se trata de autismo, as diferenças são mais evidentes. Ele está começando a adquirir a fala, pois meu filho é autista não verbal. Ele está começando a tentar querer falar algumas palavras e eu vejo que ele está desenvolvendo muito. Uma das questões que eu acho que ajuda muito ele é a hidroterapia, que vem de encontro ao relaxamento dele e ele passa a adquirir outras habilidades. Aí agora está integrando com a fono. Aí pronto, aí ele já está querendo falar, desenvolver a fala, tem ajudado e contribuído muito para ele. A questão do afeto, hoje em dia a Lúcia é super carinhosa, super amorosa. Se você pedir beijo, ela dá beijo. Quando ela gosta de alguém, ela senta no colo. Então, assim, a questão do afeto, a parte da Lucy, a gente teve um avanço muito grande. Da Liz, a gente ainda está no meio do caminho, né? Por ter descoberto há pouco tempo. Para começar a entender o autismo, a primeira coisa a saber é que não é uma doença. O nome oficial já mostra a forma correta que devemos nos referir: transtorno espectro autista. O diagnóstico de uma criança autista não é feito no início da descoberta, é realizada por fases e pode demorar algum tempo para se ter um diagnóstico definitivo. Com 1 ano de idade, o médico encaminhou para o neuropediatra, para o SUS. Só que, infelizmente, eu não consegui o atendimento devido naquele período. E aí, pelo plano de saúde também, demorou. Mais ou menos, acho que em 6 meses. Aí, quando a gente conseguiu, aí já veio a questão que realmente era autismo, mas ainda não tinha o diagnóstico. Diagnóstico mesmo, que eles demoram a fechar, né, veio com 2 anos de idade. Bom, a Ana Lucy, na verdade, ela começou a apresentar comportamentos diferentes, ela começou a se fechar, ela tinha por volta de 1 ano e 8 meses, foi logo depois de uma viagem que a gente teve com ela, e uma otite grave, né, e assim, eu teimei bastante com os médicos, tinha alguma coisa errada, acho que no fundo, como mãe, eu não quis acreditar muito, né, então mas só com 2 anos e meio ela foi laudada. Eu descobri que estava grávida da minha filha mais nova e foi uma gravidez de risco. Quando eu descobri, eu já estava perdendo. E, assim, ela sempre teve um pouquinho de atraso, então eu sempre achei que era por conta da gravidez de risco. Mas, de uns 6 meses para cá, a gente tem começado o tratamento com ela por uma suspeita de autismo pela irmã mais nova. Com o passar dos anos, chega o tão esperado momento misturado com angústias, incertezas, dúvidas e até mesmo a alegria de receber o diagnóstico final. Aí, muitos pais passam por mais um período um tanto difícil, a aceitação. A gente viveu um tempo luto, né, que a gente fala, o luto do autismo. Foi difícil, tive que fazer sessões de psicoterapia para poder aceitar e poder iniciar o tratamento dele, porque se você não aceitar essa questão no seu filho, o que pode acontecer? O tratamento pode não fluir. E foi o que eu busquei, né, a princípio. Assim, quando foi a vez da Liz, eu acho que a gente estava um pouquinho mais acostumado. Foi aquele baque, mas eu digo que eu não tive o processo de luto, né? Eu resignifiquei e fui em frente. O autismo ainda é um desafio. Isso porque o diagnóstico é diferente para cada pessoa, assim como os sintomas, e por isso o tratamento deve ser individual. O trabalho que é realizado aqui entre fono e fisioterapeuta desenvolve o lúdico da criança, porque só de ele entrar na piscina aquecida vai ter um relaxamento maior. Então, como são 2 profissionais, a gente consegue ter uma interação maior e até com outras crianças desenvolvendo juntos. Conforme a necessidade, a gente vai colocando ele com outras pessoas, porque existem diferentes tipos de autistas e cada ser é único. Os profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional atuam diretamente nas funções determinantes da vida de criança e adolescente com autismo e até mesmo de adultos. Quanto antes iniciar o tratamento, maiores são as chances de evolução bem-sucedida a existir. Nas primeiras fases iniciais, ela não tem um diagnóstico fechado, ela tem apenas hipótese diagnóstica. Então, o fisioterapeuta tem uma importância nesse processo de avaliações, né? E em cima das avaliações, a gente consegue ver quais são os déficits motores que ele vai apresentar, né?
Pensando numa criança autista, a gente consegue ver que muitos deles vão ter alguns comprometimentos motores estereotipados, né? Movimentos muito repetitivos, das mãos, dos dedos, corpo balançando muito. E a gente trabalha em cima dessas queixas. O tratamento do autista é feito durante toda a vida. Por isso, cada fase as dificuldades podem ser diferentes. Não é só a vida da pessoa diagnosticada que muda. Todas as pessoas que estão à sua volta também. Nesse momento de descoberta, é muito importante que a mãe busque apoio, tenha uma rede de apoio e faça psicoterapia, que é muito importante. Você precisa estar bem para que o seu filho possa se desenvolver. Eu, graças a Deus, tive uma rede de apoio muito grande, né? Eu tive o pai das meninas, que é meu marido, eu tive a avó delas, entendeu? A gente tem uma rede de apoio, mas assim, a rotina é toda para elas. Então eu parei durante muito tempo para poder dar um apoio máximo, para poder investir nessa rotina que elas têm hoje. A vida de mãe de autista é uma montanha-russa. Tem dia que a gente está lá em cima, mas tem dia que está lá embaixo. Mas o dia que você está embaixo, o que te consola é saber que o outro dia você pode estar lá em cima. E por aí a gente vai, um dia de cada vez. É uma montanha-russa de emoções, de avanços. E pensar que no outro dia a gente pode estar lá em cima. É sempre assim. A sociedade precisa despertar para o autista. Existe a diferença entre pessoas. O que precisamos é respeitar e acolher o diferente. Fazer uma reflexão nas palavras de um escritor autista, Nicolas Brito. Nem todo ser humano é autista, mas todo autista é ser humano.